Hoje eu vou falar sobre o poder da sugestão. Existem 3 leis que foram criadas pelo psicólogo e hipnotista Emile Coué, que viveu na França no século XIX. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte: uma emoção muito forte pode modificar todas as memórias e emoções anteriores. Então o que ele quer dizer é o seguinte: o nosso subconsciente ele absorve palavras ou imagens que são repetidas com frequência, criando então uma consciência autossugestiva. A força da sugestão ela pode ser usada para programar nossas ações, inclusive nos aspectos fisiológicos, já que o nosso subconsciente ele controla todos os mecanismos do nosso corpo. Então está claro que os limites da sugestão vão muito além daqueles que nós normalmente atribuímos à nossa mente. Ele se irradia, ele vai para fora e interfere até mesmo na realidade que nos circunda. Então, o trabalho de Emile Coué consiste em 3 princípios básicos. A primeira lei é a lei da atenção concentrada. Essa lei, ela dispõe que quando uma pessoa concentra a sua atenção em uma ideia, esta ideia se concretiza por si mesma. Ora, parece mágica? Não, não é tão mágica assim. Qualquer ideia que nós temos em mente está se tornando realidade dentro do reino das possibilidades. Assim, a ideia de cura pode produzir a cura, ou, psicologicamente falando, considerar que é uma coisa fácil de alcançar, que de forma eficaz. Então, isso vai facilitando a realização. Então, a sugestão ela tem um poder que transcende o de uma mera associação de ideias. Quando você pensa, mentaliza, sugere alguma coisa, nós podemos dizer que precisamos de um pouco de esforço para concretizar esse pensamento, para que ele comece a acontecer. Mas isso, por si só, não transforma o pensamento em realidade, como se fosse um passe de mágica, mas a sugestão começa a delinear um contexto para que aquilo se materialize. Então, quando nós dizemos para nós mesmos, por mais que seja um comando longe de ser real, muito distante ainda, de alguma maneira, nós estamos começando a trabalhar para que aquilo comece a tomar forma. Começamos a traçar estratégias, começamos a imaginar, começamos a observar melhor. Então, quando você reforça essa ideia, você está começando a caminhar para frente. Você está começando a fazer com que as coisas comecem a vir, a se encaixar, a acontecer. Olhe para o seu redor. Tudo que você está vendo de realização humana, primeiro alguém teve que imaginar, teve que idealizar. Então, a sugestão é o início de qualquer caminhada. Então, o que Coué quis dizer com a sua lei é que esse é um pontapé imprescindível. A sugestão é um pontapé imprescindível a qualquer realização. Tudo se move de acordo com isso. Então, nenhum de nós estamos isolados do mundo. Nós estamos isolados das pessoas. Nós somos uma força que é a soma de tudo e de todos que estão no universo. Nós somos essa fonte de luz e nós podemos iluminar esse mundo. Se nós somos influenciados, nós também podemos influenciar. Então, quando nós, retomando a um ponto, o que Emile Coué falava? Que quando uma ideia é trabalhada na nossa mente como algo realizável, já estamos trabalhando a realidade para que essa ideia se materialize de fato. O foco, então, é auxiliar na melhoria dos problemas de saúde, capacitar para que as pessoas consigam maior poder de cura, maior poder de realização. Não é que nós estaremos imunes ao mal que nos circunda, mas vamos conseguir atuar melhor, ter mais resiliência e mais capacidade de enfrentamento e aumentar a nossa imunidade, tanto fisiológica, tanto na questão da saúde, mas também a questão emocional. A próxima lei que nós vamos falar agora é a lei do esforço reverso. Então, essa lei diz que quando uma pessoa pensa que não pode fazer algo e então tenta, quanto mais pensa, menos capaz fica de fazê-lo. Então, o que Emile Coué enfatiza é que quando tentamos alcançar unicamente de maneira consciente, tendemos a sofrer as consequências do efeito reverso.
Assim, agindo somente de modo consciente, nós aumentamos consideravelmente a chance de darmos com os burros na água. Insistir bastante em uma ideia, segundo a visão dele, pode ser um atalho para que justamente reforcemos o seu inverso do qual queremos nos livrar. Então, esse preceito nos incute a concepção de que não devemos permitir que a vontade intervenha quando estivermos utilizando a sugestão. Porque se essa não estiver de acordo com a imaginação, não só não será possível conseguir o efeito desejável, como ainda vamos conseguir o contrário. Então, o que Emile Coué fala nesse ponto é que quanto maior o esforço que empreendemos uma direção, maiores são as chances de fracassarmos. E durante esse esforço. Um exemplo é que quando a gente quer lembrar de alguma coisa esquecida, quanto mais a gente se esforça, mais difícil conseguir relembrar aquilo que a gente quer. Naturalmente, ele vai voltar depois. Para ele, o entusiasmo, ele a força da imaginação, ele tem um poder muito maior do que a força de vontade. A força de vontade, ele tem pouca força diante do poder da imaginação. Quando se rebate os pensamentos negativos com sugestões que inspirem coisas boas, é algo muito, muito importante e foi bastante defendido por Emile Coué. Então, substituir sugestões negativas por positivas é a melhor maneira de fazer com que as coisas aconteçam ao nosso favor. Quando falamos para nós mesmos, estou prestes a lembrar de alguma coisa, é mais fácil que ocorra. Lembra, não sei se você já viu os mais antigos, as pessoas me dizendo que quando você coloca um dedo no umbigo, você consegue se lembrar mais facilmente. Eu não sei se tem a ver com o dedo no umbigo exatamente, mas é porque quando você faz esse tipo de atitude, você desfoca do que você está fazendo com tanto esforço e está focando em uma outra coisa. E quando você desfoca e você está acionando através desse ato, eu vou estar acessando a minha memória. É uma forma de sugestão. Então essa atitude, ela é uma sugestão que faz com que a gente traga a lembrança que a gente estava com tanto esforço e não conseguia acessar. Então é muito parecido esse princípio. E assim como Milton Erickson falava, né, a sugestão tem o poder de apresentar um efeito reverso. Se diz a um paciente em um momento de transe para que ele não pense no seu braço dolorido, o mais normal esperado pela lei do esforço reverso é que ele passe então a se lembrar e se concentrar na dor. Foi muito similar a questões que já aconteceu em transe da pessoa que tem uma dificuldade em tal situação. Através do tratamento ela superou e depois dias depois ela se lembrar que superou aquela dor, aquele desconforto e isso voltar, só porque ela voltou a pensar no desconforto. Por fim, a lei do sentimento, o efeito dominante, que estabelece que uma sugestão ligada à emoção supera qualquer outra sugestão que no momento exista na sua mente. Quanto mais intensa e relevante é uma ideia, maior sua propensão em delimitar o seu espaço. Então, bater de frente com as emoções é realmente praticamente uma luta perdida. Precisamos sim dar às emoções uma função e uma utilidade que nos sejam favoráveis. Além de ressignificar ideias e lembranças para que transformar em positivas aquilo que antes era negativo. Bem, e se você gostou desse conteúdo, entre no nosso grupo de WhatsApp exclusivo, que será por tempo limitado, em que lá vamos trabalhar algumas ferramentas de inteligência emocional, ferramenta essa que vamos usar de uma live que nós faremos nesse fim de semana sobre inteligência emocional.